Você pode sentar, pode ficar à vontade aí. Queria convidar você para nessa noite, você pegar a sua Bíblia aí, deixar ela no seu colo, ou então abrir seu celular, ou acompanhar aqui na projeção. Nós vamos falar hoje sobre um tema que Deus veio tocando no meu coração, falou primeiramente comigo e ministrou de uma forma tremenda. E eu queria convidar você para abrir a Bíblia em Jó, capítulo 1, versículo 1. Jó, capítulo 1, versículo 1. Enquanto você abre aí a Bíblia, eu acompanho aqui. Deixa eu fazer uma rápida oração. Nosso Deus, te damos glória, Senhor. Te damos o nosso maior agradecimento, Senhor, nessa noite, pela nossa vida, Senhor. Pelo fôlego que Tu colocaste dentro de nós. Pela saúde, Senhor, de Tu ter nos permitido vir até aqui, Senhor, na Tua casa, para Te adorar juntamente com esses irmãos, Deus. Que maravilhoso, Senhor, estarmos aqui com esse relacionamento de intimidade com os nossos irmãos e contigo, Pai. Que isso seja preservado dentro dessa casa. Que isso seja mantido verdadeiro e real, Senhor, dentro de nós. Para que nós possamos contagiar esse mundo aí fora. E que possamos levar o Teu Evangelho até os quatro cantos dessa terra. É o que eu te agradeço no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Jó, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Vê a característica de Jó. Esse homem era íntegro, reto e temia a Deus. E se desviava do mal. Era um homem que ele era exemplar, se formos olhar as características dele. Só que eu queria ler com vocês também o que tem lá no último capítulo de Jó. Vai lá para o finalzinho, Jó 42, e no versículo 5. Jó 42, verso 5, diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém. Jó tinha todas aquelas qualidades que nós lemos no começo: reto, íntegro, se desviava do mal. Só que Jó aqui no finalzinho de todo o dilema que teve nesse livro que foi escrito, ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas ele era um homem exemplar. O próprio Deus tinha dito que ele era um homem exemplar. E ele diz: mas agora, nesse momento, depois de todo o processo, é que Jó diz: agora os meus olhos te veem. E eu queria causar um pouquinho de dúvida em você. Jó, ele era um homem que tinha intimidade com Deus, sim ou não? Antes de todo o processo que ele passou, não é verdade? E por que só depois do processo é que ele chegou e disse que agora ele via a Deus com os olhos dele? Antes, quer dizer que ele não via? Não é intrigante para nós ler esse texto, ver um homem com a qualidade tão exemplar e você dizer: gente, só depois do processo foi que Jó realmente reconheceu quem Deus era. E isso daí vai ser o nosso pontapé para nós começarmos a falar sobre essa história de hoje. Hoje eu queria apresentar para vocês o tema que é o perdão que nos salvou. Nós precisamos dedicar a Deus momentos como esse, momentos onde nós paramos para nós crescermos em intimidade e conhecimento com Ele. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a falta de perdão acaba com qualquer relacionamento. E por que é que o perdão é tão interessante? Existem pessoas que vieram aqui nessa noite para serem confrontados por Deus por conta do perdão. E esse perdão que nos constrange, ele acaba com os relacionamentos. E é a falta de perdão que acaba com o nosso relacionamento com os irmãos.
E é a nossa falta de perdão que acaba com o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Em João, capítulo 15, versículo 5, diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. Estamos enxertados nele. Isso mostra para nós um relacionamento de alimentação, de intimidade ali entre a videira e os ramos. E Deus, Ele está querendo mostrar para mim e para você justamente essa natureza que Ele tem. Deus, eu preciso dizer para vocês aqui que a natureza de Deus é uma natureza perdoadora. Se Deus, na sua essência, Ele é perdoador, o que é que nós devemos ser? Se nós devemos passar para esse mundo a imagem e semelhança de Cristo através de nossas vidas. Você tem alguém aí que você está lembrando que ainda faltou liberar perdão? Em Apocalipse 3:20, diz que Jesus, Ele está lá, na porta, e Ele bate. E se eu voltar para a porta, abrir a porta, Ele vai entrar, e Ele vai começar a se relacionar comigo. Eu vou passar coisas para Ele, e Ele vai passar coisas para mim. E ali, o relacionamento que uma porta separava, agora não separa mais. Agora estão no mesmo ambiente, vivendo o mesmo propósito, vivendo um relacionamento de intimidade. E é nesse contexto que eu queria falar para vocês sobre duas palavras: expectativa e perspectiva. A expectativa de um futuro, ela pode frustrar a gente, porque nós somos seres limitados, nós não conhecemos o amanhã. O amanhã foi uma coisa que entrou na nossa vida, entrou no nosso caminho, e ele causou sérios problemas para nós, porque nós não podemos viver o amanhã, nós só podemos viver o hoje. Como também nós não podemos viver o passado passou. Temos que viver o agora. E eu, quando pego os textos bíblicos, eu me impacto muito quando eu vejo falando sobre o agora, as promessas que tem para o agora, porque lá na frente, as promessas que nós temos para depois do agora, são a nossa esperança. A esperança em quem pode prometer e cumprir. Se eu prometer algo para amanhã, eu posso não cumprir, porque eu não tenho domínio sobre o amanhã. Quem tem o domínio completo sobre o meu futuro é o Deus que pode prometer algo para me dar amanhã, ou no futuro e até na eternidade. Esse é o Deus que nós servimos. Tiago, capítulo 4, versículo 13 até o 15. Eu queria ler com vocês esse texto. Tiago, capítulo 4, versículo 13, 14 e 15. Ele diz assim, Tiago: escutem agora vocês que dizem, vocês estão vendo agora? Escutem agora. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócio e teremos lucro. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Vê que forte. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina. Sabe o que é uma neblina? Ela desce. Ela é um aglomerado de partículas, de gotículas ali de água, numa dimensão muito pequena, que rapidamente ela se dispersa e já não existe mais. Qualquer coisa é capaz de dissipar facilmente a neblina. E ele compara isso à nossa vida, a minha e a sua vida. Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser.
É difícil nós vivermos pensando só no amanhã, porque isso com certeza vai gerar frustração na sua vida. Principalmente quando você coloca a expectativa, percebam, na resposta de alguém. Se você colocar a sua expectativa futura em alguém, você amanhã vai ter que estar tentando se resolver com a frustração do passado, que você mesmo causou. E você não pode viver nesse tipo de situação. Esse ambiente é um ambiente que não é saudável para nós, nem nós cristãos, nem para o mundo aí fora que não conhece a Cristo. E nós precisamos entender essa mensagem, porque Deus, Ele quer nos ensinar a nós termos perspectivas. Ele quer que nós cheguemos aqui e nós vejamos que algo tem potencial, algo é promissor. Eu creio num Deus que pode fazer, mas se Ele vai fazer ou não, eu tenho que perguntar a Ele se Ele vai fazer. E se Ele quiser, aí faremos isso ou aquilo, como o Tiago falou. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Então vamos seguindo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Texto muito poderoso. Deus, Ele prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Sabe o que é que nós nos apropriamos quando nós falamos de perdão e lemos essa palavra? É que o perdão, ele nunca, entendam, nunca o perdão ele pode ser concedido. Se eu for dar o perdão a alguém, sabe o que é que eu estou pressupondo? Que existe culpa. Tudo que não pode existir num relacionamento é culpa. Cristo, ele agiu de uma forma totalmente diferente. E nós vamos entender isso quando nós formos passando aqui pelas etapas. Existe um passo a passo para nós entendermos isso. Cristo, ele não nos encarou e ele não nos viu olhando para a nossa culpa. Se fosse assim, nós já estaríamos sido consumidos. Mas a misericórdia dele é tão grande, a graça dele é tão grande, o amor dele é tão grande, que ele não olha para a nossa culpa. Ele vai olhar para nós como se ele tivesse assumido a nossa causa. E foi isso que ele fez. Não é verdade que ele encarou uma cruz quando nós ainda éramos pecadores? A gente não tinha nem nascido quando ele subiu naquela cruz. E ele já morreu perdoando os pecados que quem nascesse no futuro iria cometer. E por que é que eu e você, nós questionamos o amor incondicional de Deus? Que nos ama antes de nós fazermos algo. Que entrega a própria vida antes de nós pedirmos perdão. Que faz um milagre definitivo e não exige mais nada de mim e de você com relação à salvação. O que Ele exige de nós é a obediência, para nós continuarmos seguindo e passando para esse mundo como é que nós devemos nos relacionar uns com os outros aqui. Essa é a verdade de Cristo, do Evangelho de Cristo para nossas vidas. Então, o perdão, a gente vai sair daqui hoje entendendo que ele não foi feito para resolver um problema. O perdão, ele nunca foi criado com esse objetivo, de resolver um problema, de tirar a culpa de alguém, de resolver a culpa, não. Sabe aquele pai, que ele chega para o filho, e ele vê o filho tropeçando e caindo, e ele quando tropeça, o pai chega lá, pega na mão dele, levanta e diz, bora, levanta rapaz, levanta, que vai ter muita queda para tu cair, mas tu precisa levantar. E, pai, mas eu caí porque foi culpa minha mesmo, que eu não prestei atenção naquilo que eu fiz. Você vê que a atitude de levantar e de mandar prosseguir, não estava vendo a culpa, estava vendo a continuação do relacionamento de pai e filho. Foi isso que Cristo fez por nós. O perdão,
ele não resolve a culpa e nem aponta a culpa. Sabe o que o perdão faz? O perdão, ele assume o compromisso da culpa. Se houve culpa, se houve erro, se houve pecado, a pessoa que está do seu lado, seu melhor amigo, seu pai, sua esposa, sua mãe, é quem te dá a mão e diz: olha, eu estou contigo para o que der e vier. Eu assumo a culpa. Se tiver culpa, eu assumo a culpa. Se a culpa é tão importante para você, eu estou assumindo a culpa. Foi isso que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Ele disse: olha, você vai pecar? Vai. Você é pecador? Você não tem prazer no pecado, mas uma vez ou outra você vai terminar tropeçando. Mas sabe de uma coisa? Esses pecados que tu cometesse, essa culpa é para estar te matando? Não. Sabe por quê? Porque o sacrifício que eu fiz, ele já foi definitivo. Não existe essa culpa só existe na sua cabeça. E você precisa tirar isso de você. Você precisa seguir em frente, você precisa se libertar, você precisa se amar. E você precisa seguir em frente. E a gente aprende a fazer isso conosco. E depois, nós vamos fazer com o nosso irmão. Não seja um fiel depositário da culpa do outro. Não leve para a sua vida a culpa de alguém. Aquela pessoa já foi perdoada por Cristo na cruz do Calvário. Por que você está arrastando essa culpa com você? Quem é que está morrendo de novo? Você que está segurando essa culpa. A pessoa que foi o errado, talvez, se você gosta de colocar o título, a pessoa já foi perdoada. Se ela estiver de bem com Cristo, ela está seguindo a vida dela, tocando para frente. E você, porque está morrendo com a culpa dela? Por que você está levando esse peso nas costas? O perdão, ele é característico dessa natureza de fidelidade. Deus, ele continua sendo fiel, mesmo quando nós somos infiéis. É isso que está lá em 2 Timóteo, capítulo 12 e 13. Ele diz que Deus permanece fiel quando nós somos infiéis. Eu vi uma explicação sobre a fidelidade e eu tentei procurar outro exemplo para não falar a mesma coisa que eu ouvi, mas esse exemplo ele é excelente. Você já viu um prumo de parede? A parede está lá, retinha. Você coloca uma cordinha que tem um peso e esse prumo ele fica ali, dizendo qual é o nivelamento da parede. Se a parede se afastar um pouquinho para tombar, se ela estiver saindo do prumo, que é o que a gente fala, isso daí mostra que se Deus ele é fiel, Deus ele é como se fosse o prumo. Ele sempre está ali naquele lugar. E ele sempre estava te dizendo como era para ser, como era para seguir, reto, de lado dele. Só que horas, em momentos da nossa vida, nós nos afastamos um pouco. E ele continua lá. Não é que ele continua distante de você, é que ele continua mostrando qual é a direção, qual é a retidão. E nós precisamos voltar para o lugar. É necessário que alguém, no caso da parede, coloque ela de novo para o prumo, para que ela fique ao lado dele. Então Cristo ele trabalha da mesma forma. Sabe qual é o outro nome que a gente pode dar para esse exemplo? Fidelidade. Isso é ser fiel. Ser fiel não é ser leal. Ser leal era quando a parede inclinasse, você inclinar junto com a parede, mas Cristo não faz isso. Quando você erra, Cristo não vai junto com você no erro não. Cristo fica aqui. Ele fica no prumo. Ele é fiel. Agora você precisa retornar a essa posição de direção. Então essa é a natureza da fidelidade. Então vamos lá. Voltando para a vida de Jó. Jó ele tinha uma impressão do que era Deus. Eu não vou ficar muito na Bíblia não, para nós não nos delongarmos muito nos textos. Mas vocês conhecem a vida de Jó. Jó, um homem íntegro e reto, se desviava do mal. Está lá o diabo passeando, e aí Deus diz: o que é que tu está fazendo aí? Estou passeando pelo mundo. Estou passeando pelo mundo aí. E aí ele diz: tu viu meu servo Jó? Se vi. Tu não sai da proteção dele?
Claro que ele vai te adorar pro resto da vida. Vai fazer sempre a tua vontade. Tu não deixa nada chegar perto dele, falando grosseiramente, né? E aí Deus, por 2 vezes, Deus dá uma liberdade ao inimigo. Engraçado que até o inimigo serve a Deus. Não é verdade? E aqui, por 2 vezes, o diabo foi lá e serviu a Deus, tentando a vida de Jó, para que Jó entendesse uma coisa que nós lemos no início. Jó era homem íntegro e reto, não se desviava do mal, mas Jó depois ele viu a Deus como Deus verdadeiramente é. Deus queria fazer essa transição na vida de Jó. Deus queria que Jó, ele voltasse para a intimidade com Deus como deveria ser, não como Jó criou na sua cabeça. E aí é isso que eu queria dizer para você. Existem várias pessoas, existem várias igrejas, que as pessoas estão criando o seu próprio Deus. Existe uma mentalidade de Deus que não é verdade. Existem pessoas criando um Deus que não é um Deus que está se revelando na Bíblia daquela forma. Sabe o que é que por aí estão chamando isso? De divino. Cada pessoa tem o seu divino. Se eu tenho o meu divino, se Tássia tem o divino dela, temos impressões e perspectivas diferentes de quem é Deus. Só que isso não pode existir. O Deus que se revela na Bíblia, ele é o mesmo para todos nós. Nós não podemos ter impressões diferentes de quem Deus é, não. Deus, ele precisa ser o mesmo para mim, para Lucas, para Tássia, para Késia, para todo mundo. Então Deus, ele queria se revelar para Jó como ele verdadeiramente era, porque Jó não conhecia Deus como era. Jó, ele conhecia Deus de uma forma que quando ele começou a passar pela dificuldade, Jó começou a questionar o nascimento dele. Deus, por que tu me deixaste nascer? E Deus, ele disse, olha aí, agora ele está colocando para fora qual é a visão que ele tem do eterno. Porque se ele realmente conhecesse o Deus que se revela nas Escrituras, Jó nunca teria feito essa pergunta a Deus. E vai seguindo, sabe o que é que aparecem? 3 amigos na vida de Jó. Só para a gente contextualizar aqui. Só que esses 3 amigos de Jó eram homens que se diziam sábios como Jó, e eles começaram a questionar a vida de Jó. Jó, tu tá com problema de pecado. Porque se tu está passando por isso, se Deus tocou na tua vida dessa forma, tocou na tua pele, tu está cheio de doença. Jó se coçava com caco de telha, a Bíblia diz. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os rebanhos, Jó perdeu o que ele tinha de dinheiro. E aí ele foi abalado nessa estrutura toda. E os amigos dele diziam, olha, tu fez alguma coisa de muito errada para tu poder estar passando por isso tudo. Mais uma falsa interpretação de Deus com relação aos amigos de Jó. Então tinham 3 aqui. Era Elifaz, Bildade e Zofar. Eles eram que nem Jó, eles tinham um conhecimento limitadíssimo de quem Deus era. Eles estavam errando feio com relação ao caráter de Deus. E o que é que nós podemos enxergar com isso daqui? É que o compromisso de Deus, ele nunca vai ser com a nossa crença. Deus, ele não está preocupado com o que você acredita, com o que você está criando na sua mente. Deus, ele está preocupado com a justiça que ele tem que cumprir. Vai chegar um momento aqui que Deus vai voltar, ele vai raiar nas nuvens, os 4 cantos da terra vão ver ele, e ele vai ter que julgar essa terra. Existem muitas pessoas aqui que estão brincando, porque Deus, ele nos anima, ele nos alegra. Nós vimos aqui nesse lugar, buscamos a presença de Deus. Presença de Deus é relacionamento com Deus, é perdão. Eu digo a você que se você estiver buscando a presença de Deus sem manifestar o perdão na sua vida, existe uma dificuldade enorme dessa presença ela acontecer. Porque perdão e relacionamento andam juntos. E para você ter relacionamento com os irmãos, você tem que ter relacionamento com Deus. Então nós vamos precisar alinhar todas essas coisas. O compromisso de Deus, ele é tão somente com a justiça. Porque ele um dia vai ter que voltar para fazer justiça. Por enquanto, nós estamos vendo o amor de Deus sendo liberado para todos,
para alcançar todos até o dia da vinda dele, até o momento onde ele vai precisar fazer justiça. Então, Deus, ele durante 42 capítulos, Deus deixa Jó desabafar. Não são os 42 não. No capítulo 38, Deus começa a falar. Para você ver, ó, do 1 até o 38, acontece uma resenha onde Jó e os amigos reclamam e criticam e questionam um Deus que eles ainda não conhecem verdadeiramente, mas achavam que conheciam. E sabe o que é que acontece? Chega um homem, um amigo deles também, chamado Eliú. Esse rapaz, ele era o mais novo, e ele disse: eu deixei vocês falarem, porque vocês são os mais sábios, então a experiência devia falar sabedoria. Só que eles erraram tão feio, que esse mais moço teve que chegar e teve que dizer: olha, vocês estão pensando muito mal sobre quem é Deus. E Deus, ele, depois que Eliú fala algumas coisas, Deus, ele começa a se revelar para Jó. Ele começa a falar através de teofania, que é Deus usar os efeitos naturais, os elementos da natureza, para ele se revelar através da natureza. Então, as pessoas chamam isso de teofania, e Deus começa a falar com Jó, no meio de um furacão, no meio de uma tempestade, no meio de um tornado, depende da tradução da Bíblia. E Deus fala claramente com Jó, até o ponto de chegar no capítulo 42, capítulo 42 de Jó. Vamos voltar lá de novo. Jó 42, vê no verso 1. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, no versículo 1: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Isso foi o que Deus perguntou, mas Jó disse: na verdade, falei do que eu não entendia. Olha Jó reconhecendo que ele não conhecia Deus da forma que deveria reconhecer. Falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Dissestes: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Aí é quando Jó diz o que lemos no início do culto: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, nesse momento atual da vida de Jó, os meus olhos te veem. Não vamos projetar em nossas mentes um Deus que não existe. Hoje a gente está sendo confrontado aqui com relação a crenças e religiosidade. A religiosidade, ela não pode fazer parte da nossa vida. Se ela fizer, ela vai quebrar todo tipo de relacionamento que nós precisamos ter uns com os outros. Você pode ter a sua forma de adorar, de buscar a Deus, de pensar em Deus, mas se você deixar a religiosidade e a crença ocupar esse lugar na sua vida, você nunca vai conseguir perdoar e você nunca vai conseguir se relacionar. Agora eu preciso dizer uma coisa a vocês. No momento de você perdoar, existe uma outra palavrinha aí, que ela aparece no meio do contexto, que é confiança. A gente não pode chegar e dizer que perdão pode ser relacionado com confiança. Eles são coisas distintas. Quando uma pessoa me decepciona, é porque eu criei uma expectativa nela. Talvez o erro não tenha sido da pessoa, talvez o erro tenha sido meu, de criar expectativa em alguém que pode falhar. Não é verdade? Então, quando nós criamos essa expectativa, nós podemos nos decepcionar. Mas quando nós temos um coração com a natureza de Deus, que é um coração perdoador, nós não associamos o perdão à confiança. Porque o perdão, ele precisa ser assumido, como nós falamos. Eu assumo qualquer tipo de erro e culpa que você tenha a cometer contra mim, só por causa da nossa relação. Se você pecar e se você errar contra mim, e eu achar que isso é errado ou pecado, eu já estou te dizendo, eu já estou te perdoando sem você nem fazer. Porque assim é que o nosso relacionamento é mantido. Então eu estou te dizendo que você pode errar na minha frente, que você já está perdoado.
Esse é o coração que nós devemos ter. Essa é a postura que nós devemos ter. O coração perdoador de Deus, do próprio Pai. Por quê? Porque na igreja está assim de gente com trauma por causa do perdão. Nós estamos passando por várias situações. Existem pessoas em outras igrejas passando por várias situações porque não entenderam a natureza do coração perdoador de Deus para os seus filhos. E nós temos que tomar propriedade disso hoje. Não podemos deixar para o amanhã. Tem que ser agora. Nós precisamos viver esse agora de Deus. Agora, se você estiver perdoando alguém e você disser, agora que eu perdoei, então agora eu tenho que continuar confiando. Falamos que são coisas diferentes. Perdão e confiança são coisas distintas. O que você sente aí, que você está associando ao perdão, é a confiança. É esse tipo de coisa que você está questionando na sua mente. Quando nós perdoamos alguém que por algum momento nos machucou, o que foi abalada foi a nossa confiança naquela pessoa. Eu perdoar não quer dizer que a minha confiança não foi quebrada. Agora o perdão está lá. O perdão está assumido entre mim e você de antemão, antes de acontecer qualquer coisa que venha a nos abalar. Então a confiança, ela pode ter sido quebrada, mas o perdão, ele está presente. E aqui nós já vamos caminhando para o fim. Porque existe uma frasezinha que foi plantada e semeada no nosso meio e ela tomou um lugar que a gente aceitou ela, nem questionou. Quando a gente perdoa, a gente lembra sem sentir dor. Não é isso que o povo fala? Não é bem assim que funciona, não. Se você for parar para pensar direitinho, quando você lembra de algo que você perdoou lá no passado, você sente uma dorzinha assim. Você não sente dor, mas você sente uma lembrança dolorida. O perdão, ele é dolorido. O perdão, ele não faz a mágica de tirar a dor de você, não. O perdão, ele é dolorido. Mas o perdão, ele não prende ninguém. Essa é a graça. Esse é o favor. É de ninguém ficar preso a nada, a nenhuma culpa. Culpa, quem coloca nas nossas mentes é o pecado. É o diabo. Que ele coloca nas nossas mentes o quê? A visão do pecado. O que é pecar? Pecar é você errar aonde você quer acertar. A definição básica de pecado é errar o alvo. O alvo é Cristo. Quando você erra Cristo, você peca. E o diabo, ele está cheio de si para dizer para você que você errou, que você é o culpado. Só que Cristo fez o quê? Eu não estou querendo saber quem é o culpado. Eu fui para a cruz. Você está livre. Para mim não importa a culpa. Para mim não importa o relacionamento de culpa. Para mim importa o relacionamento que foi quebrado. Para Deus importa o relacionamento que está distante. Deus, ele não quer distância nenhuma de nós. Vê, quando nós temos a nossa expectativa frustrada, porque a culpa foi nossa, porque nós criamos expectativas, em vez de nós entendermos a perspectiva da situação, aí você cria uma amargura no seu coração. E essa amargura, se você for pegar a Bíblia e você for, você for esmiuçar a questão da amargura nos contextos bíblicos, sabe aonde é que isso vai te levar? Vai te levar a uma tristeza profunda. Porque é essa a definição da amargura. A amargura é algo que dá dentro de você, que você não consegue lidar com aquilo, é uma mágoa profunda, é uma tristeza enorme, que você não sabe como tirar isso dentro de você. E sabe por que foi que você deixou isso chegar no seu coração? Porque você criou expectativa. Se você não tivesse criado expectativa, isso não tinha acontecido. Então são frustrações prolongadas. E partindo para o fim da nossa reflexão de hoje, eu queria trazer 2 exemplos. Jesus, Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, ele falou uma frase que era exatamente
o contexto do que Jesus falou na cruz, quando Jesus estava sendo maltratado. Jesus, ele falou... Deixa eu só pegar as palavras certinhas aqui para eu não colocar a minha interpretação. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus estava preocupado com os que estavam açoitando ele. Jesus não estava preocupado com o que eles estavam fazendo. Vocês percebem? Agora, qual foi a atitude de Estevão? A atitude de um coração perdoador que nem o de Cristo. Sabe como foi? Quando Estevão começou a ser apedrejado. Senhor, não os condenes. É a mesma coisa. Sabe o que é que Estevão estava preocupado? Com o relacionamento deles com o Pai. Com o relacionamento deles com os outros irmãos que estavam vendo Estevão ser apedrejado. Não podia existir uma quebra de relacionamento ali. O relacionamento tinha que permanecer. Senão aquelas vidas não iam ser alcançadas para Jesus. Senão aqueles que estavam perseguindo os cristãos não podiam ser alcançados pelo Evangelho de Cristo. E é isso que nós estamos pregando hoje. Nós vemos que Cristo no Sermão do Monte lá, ele fala só sobre relacionamento no começo. Capítulo 5 todinho é relacionamento de irmão com irmão. Relacionamento de irmão com irmão. E no versículo 44 do capítulo 5 ele diz assim, ó: amem os seus inimigos, orem pelos que vos perseguem. Isso daqui, para quem não tem o coração perdoador, é dificílimo, mas para quem está exercitando o perdão e entende a natureza de Deus, sabe que isso é o que nós devemos fazer. Nós não podemos levar para canto nenhum a nossa interpretação de querer que, para eu perdoar, alguém tem que se desculpar. Cabe com isso, tire isso da sua cabeça. Deus, ele não pregou isso na cruz. Deus, ele disse, olha, eu estou me entregando por você, para perdoar pelo que você ainda vai cometer. E eu não posso fazer uma coisa diferente do que Cristo me mostrou na cruz. Eu tenho que perdoar alguém antes de alguém chegar para mim para me pedir perdão. O perdão, ele tem que ser assumido, o perdão não tem que ser liberado, não está preso ao que as pessoas têm que falar, está preso ao meu coração. O meu coração tem que ser um coração perdoador. É isso que Cristo veio nos ensinar. Porque nós não devemos andar por esse mundo chorando a ofensa que nós sofremos, não. É muito fácil eu ser machucado. Se eu for estar chorando a sofrência, a ofensa que eu sofri, eu nunca vou começar a chorar pelo relacionamento que foi quebrado. Eu tenho que chorar pelo relacionamento que está deixando de existir, que precisa voltar a existir. Se você tem uma mágoa com alguém e você está afastado de alguém, ou você deixou de falar com alguém, eu te digo hoje que você peça a Deus, peça ao Espírito Santo para mudar o seu coração e fazer com que você chegue perto de qualquer tipo de pessoa e você diga, eu continuo sendo teu irmão. Eu continuo estando ao teu lado, porque o que reina dentro do meu coração é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus que tem um coração perdoador. E eu não posso ser diferente dessa natureza. A minha natureza é uma natureza perdoadora, onde eu tenho que amar os meus inimigos e tenho que orar pelos que me perseguem. Se eu faço algo diferente disso, eu estou fazendo algo contra Cristo, eu estou fazendo algo anticristo. E esse Espírito não é um Espírito que deve reinar dentro do povo de Deus. Amém? Então, nós concluímos hoje que o perdão, ele é para o arrependimento, e não o arrependimento é que volta para o perdão. Eu perdoo, crio o ambiente, e agora esse ambiente está propício para o arrependimento, para a reconciliação, para novas relações. Mas se eu for esperar alguém pedir desculpa ou perdão, se arrepender para depois eu decidir se eu vou perdoar, a gente tem que mudar. Esse caráter não é o de Deus, esse caráter é um caráter desse mundo que não é o caráter de Deus. Ele precisa ser trocado. E eu vou ler com vocês, e aí o louvor já pode ficar a postos. Eu vou ler com vocês os 4 últimos versículos dessa nossa reflexão da noite, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Veja o que é que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios.
Ele está falando para uma igreja. Eu queria que você botasse na sua cabeça isso. Ele não está falando para um relacionamento de pessoas com o mundo. Ele está falando para um relacionamento de pessoas dentro de igreja. Veja o que é que Paulo diz. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você está preocupado com o ministério para você servir? Você está preocupado com o ministério para você fazer parte, para você se sentir satisfeito perante Deus? Sabe o que é que Cristo ele colocou na tua mão? Um ministério que é para todo mundo, o ministério da reconciliação. Aprenda que esse ministério existe. O ministério da reconciliação, ele começa com perdão. Não tem como começar esse ministério sem você colocar na frente o perdão. E o versículo 19 diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, lá naquela cruz, não levando em conta os pecados dos seres humanos. Ele não levou em conta a culpa de ninguém, porque ele não estava preocupado com a culpa, ele estava preocupado com a relação, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Nós lutamos, levantamos a bandeira de Cristo, que é a bandeira da reconciliação. E como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Se não houver essa reconciliação, nós não vamos avançar como deveríamos avançar. A igreja está comigo? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, que foi Jesus, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que Deus abençoe vocês.